Olá, tudo bem, Eli? Tudo bom, Dri? Tudo ótimo. Muito bem, a gente está na temporada 4, episódio 2. Menina, o tempo voa. E tá uma delícia Exatamente, fazer esses encontros com você. com certeza. Muito Então, bem, Dri, hoje eu escolhi fala. uma frase matadora Eu vi, eu ia comentar. de uma É, escritora, né, que é a Simone de Beauvoir. E a frase que eu escolhi, ela tem muitas frases impactantes, né? Então eu escolhi essa aqui: não se nasce mulher, torna-se. Essa frase faz a gente pensar muito. E quando você lê sobre o que ela quis dizer, na verdade, ela fala que a mulher tem essa condição de ser mulher. Então, ela se transforma em mulher. Porque quando a gente nasce, crianças nascem, menino, menina, enfim, se a gente não coloca o gênero, a cor azul, rosa, brinca de boneca, brinca de carrinho, na verdade, você vai se tornando uma mulher, né? E o homem, naturalmente, tem um mundo mais à sua disposição, digamos assim. Claro que depende das mulheres hoje em dia, mas tem sido mais fácil, mas vamos pensar isso aí na época dela, em que era esperado que as mulheres fizessem quase nada, a não ser cuidar da casa e dos filhos, do marido, né? Então, eu acho que essa frase faz com que a gente pense assim: o que é ser mulher, afinal de contas? Para você, para mim, para a pessoa que está aí do seu lado, sua mãe, para minha mãe, para sua avó. E como que você vê isso, Dri, dentro da constelação? Porque eu sei que quando eu fiz uma live sobre feminismo, você falou que tem muito de constelação e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. é, ah, é interessante, né? Primeiro, assim, eu entendo já um pouco da sua visão e eu acho que até antes de eu falar seria interessante você colocar essa sua visão sobre o feminismo, né? Tá? Eu acho que é interessante você se posicionar antes e eu vou fazendo algumas inserções depois Entendi. quanto à constelação. Eu acho legal. Tá. Bom, na verdade, eu tenho lido muito, né? A primeira leitura que eu fiz sobre, que me acordou para isso de verdade, foi um livro que chama, né? É, o Código da Autoconfiança, né? Depois eu até te passo em inglês, que Legal. eu não achei em português. E ele foi passado para mim por uma mentora, que eu fiz uma mentoria dentro da empresa que eu trabalhava, e ela era americana, e ela passou esse livro para mim. E esse livro me abriu muito a cabeça sobre a autoconfiança da mulher, de como a mulher, na verdade, ela tem que trabalhar dobrado, triplicado, para obter os mesmos resultados que o homem às vezes obtém muito mais rápido, porque é homem. E isso é fato. Você, por exemplo, está numa reunião, você percebe que se você tem 3 homens, uma mulher, não importa, o homem fala por falar, ele vai falar. Ele fala qualquer coisa, ele se posiciona, ele não pensa muito antes. Ai, será que vão pensar que eu sou arrogante? Ai, acho que eu não vou falar isso. A mulher não. Ela já vai toda muito mais preparada às vezes, mas ela não fala. E às vezes vai falar interrompida, isso acontece muito, mas enfim. Então, aí o que a mulher tem que fazer? Ou ela vai ter que ser agressiva, né? Tipo, pé na porta, a gente sabe disso. Ou ela acaba se calando, ficando submissa, ou mesmo se omitindo, né? Então, para mim, o feminismo ele é nada mais, nada menos do que uma eterna luta aí, que a gente ainda não chegou na igualdade, né? Mas é uma luta pela igualdade dos direitos entre gêneros. Então, a mulher receber o mesmo salário porque ela está igualmente ou mais capacitada, ela ser reconhecida, não ser relegada à maternidade apenas, e a maternidade não ser um problema para ela. Ah, agora teve filho, quantas mulheres têm filho e a licença maternidade vem, e aí elas têm medo de ser mandadas embora. Ou mesmo a condição da mulher de classes sociais mais baixas, que fica sujeita à violência doméstica e não tem proteção, aí você começa a criar mecanismos como a Lei Maria da Penha e tudo mais. Então, na verdade, ser mulher tem muita coisa dentro dessa condição. Não é só ser mulher, né? Você é mãe, você é esposa, você é executiva, você é professora, você é psicóloga, você pode ser muitas coisas, mas na essência, o ser mulher
é todos os dias você ter consciência desta condição. Então, acho que é uma coisa... O feminismo, para mim, é um ativismo, é uma luta, é um direito, mas mais do que isso, as mulheres têm que ter esta consciência do papel que elas ocupam e até onde elas podem ir. E não se submeter, mas isso não é fácil. Você mencionou várias coisas que eu não tenho como negar essa diferenciação. Existe, a gente sabe que existe, a gente vem de história onde os homens sempre dominaram, eu não tenho dúvida disso. Sim. Mas eu queria falar dos aspectos do masculino e do feminino um pouquinho, né? Eu acho que é por isso que você quer que eu explore. Eu acho que ser mulher não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas também o ser homem não é fácil, né? Então, porque é difícil, porque eles ainda carregam a questão da manutenção da família, isso é um peso grande, tanto que, por exemplo, se uma mulher fica desempregada, ela consegue lidar muito melhor com isso, ou por buscar outras alternativas, ou por entender melhor o processo, do que um homem, né? Um homem, quando fica desempregado, sem o papel do provedor, que isso vem, né, remotamente, é estrutural. Quantos homens eu não vejo se desestruturar completamente? Perdem chão, né? Isso eu chamo de masculinidade tóxica, né? Porque é você obrigar o homem a ser algo que ele não precisa ser. Então, Concordo. Mas são os papéis que vão colocando. Então, a sociedade como um todo vai colocando os papéis para as mulheres e a sociedade como um todo vai colocando os papéis para os homens, né? Então, eu acho que é isso, esse olhar que a gente precisa ter. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa independente, até demais, eu poderia ter sido menos. Eu deveria ter sido menos em alguns momentos. Entendeu? Porque isso afetou relações, afeta, porque há um movimento de preparo do homem ainda a acontecer para encarar essa mulher. Eu me lembro uma frase que meu ex-marido falou para mim, ele falou assim, a mulher que você quer ser ainda vai demorar muitos anos para acontecer. Uau. E olha que... E isso é alguma coisa muito pesada, né? Porque é como se eu tivesse deslocada. Então, peraí, porque eu não me enquadro num perfil de mulher. É por isso que eu quero trazer todas essas dificuldades, tanto do homem quanto para a mulher. Então, essa mulher que faz tudo, que faz e que pode tudo, eu não discordo que a mulher pode tudo que ela quiser. Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu falo muito... E, na verdade, o feminismo é também a liberdade de escolha, você respeitar tudo isso, né? E está ok. Exato. E está ok se eu, como mulher, quiser me dedicar ao meu filho. Não tem problema nenhum. Entende isso? Então, assim, eu vejo, às vezes, mulheres com conflitos... de querer seguir algum padrão do que é tendência, do que é mulher hoje, do que a mulher tem que ser, e eu acho tudo isso muito pesado. Então, eu acho que o meu processo, eu vou falar de mim, no meu processo, eu nasci com um perfil muito driver, muito de ir atrás do que eu queria, muito... Eu sou assim, você é assim, várias pessoas que eu conheço são assim. Agora, como que isso funciona dentro de um relacionamento? Né? Como é que isso funciona dentro de um relacionamento? Eu preciso ter um parceiro que me permita ser o meu melhor e que eu permita que o meu parceiro seja o melhor. Sim. E que se dentro desse papel que ele tem tão enraizado de ser o resolvedor, de ser o solucionador, e isso é importante para o masculino... Por que eu não piso um pouco o pé no acelerador, né? Piso no freio, né? Desacelero um pouquinho e deixo ele exercer essa condição
de apoio, de ser o resolvedor dos problemas, deixa eu também tomar posse da minha feminilidade. Isso que eu ia falar, na verdade o que você fala e eu super concordo, é de um equilíbrio entre o Exatamente. feminino e o masculino, e não entre o homem e a mulher, entre Eu gosto de falar entre papéis. feminino e masculino, eu sempre Porque se a gosto gente isso. pensar numa relação homoafetiva, você vai ter manifestações femininas e masculinas, porque isso Sim. faz parte da personalidade. E Agora, todos nós temos o masculino e o feminino dentro exato. de si, Mas né? outra coisa que eu concordo com você também, que eu falo assim, o feminismo ele não pode escravizar as mulheres. Então, assim, eu não posso julgar você pelas escolhas que você faz. Isso é totalmente contra o que o feminismo prega, né? Mas a gente falando da Simone de Beauvoir, por exemplo, a gente está falando lá de 1900 e bola, imagina naquela época ela dizer uma coisa dessas, né? Porque ela já tinha ciência dessa condição. E ela é estudada, inclusive hoje, por mulheres negras, porque as mulheres negras não se sentem incluídas pelo feminismo lá de trás, mas a Simone de Beauvoir, ela fala de todas as mulheres, as condições de cada uma. Então, é isso que eu digo, é muito mais na condição de você lutar pelos seus direitos, mas você também tem que, isso que você falou, você está num relacionamento, entender qual que é o papel de cada um para ter um equilíbrio, senão não dá certo. E tem coisas que são inerentes ao feminino, né? Então, Isso. por exemplo, eu vejo homens hoje, que eu acho um movimento lindo, cuidando muito mais dos filhos, né? Do que era antigamente. Antigamente, Sim, os homens não chegavam perto dos filhos. Hoje eu vejo uma geração muito mais próxima da criação desses filhos. E que isso era antes visto completamente do feminino, sim, né? Então, o que eu acho é que nós, como sociedade, principalmente eu estou falando de Ocidente, porque no Oriente ainda tem culturas muito diferentes, e sim, respeito, não é isso, mas eu estou falando nós aqui do Ocidente, a gente tem que caminhar para essa questão do equilíbrio, né? De eu entender que, por exemplo, eu me permito cozinhar para ele hoje, sim, né? É, para você imaginar, quando eu comecei a trabalhar essa questão de desacelerar esse meu estilo muito independente, a forma que eu escolhi para fazer isso foi através da comida. Porque entendi. antigamente, e eu fui criada assim, serviço de casa é um absurdo. Lavar louça para o outro é um absurdo. Você entende, assim, algumas coisas Sim, assim? Então, eu fui criada desse jeito, não é certo e não é errado. Então, eu vejo a geração da minha mãe foi a que queimou o sutiã, né? É, é essa geração é que fez nós nos movimentarmos de forma diferente, exato. né? Mas ainda assim, essa geração da sua mãe, que até é uma após a minha mãe, hoje, se você fala de algumas coisas, elas ficam horrorizadas. É, mas é questão de. Por isso que eu estou falando que eu acho que a sociedade vai entrar, vai se acomodar de algum jeito. Mas o que Exato. eu acho é que a gente tem que entender o que é inerente do masculino e o que é inerente do feminino. O do feminino, gente, é nós que damos a luz. Né? Dentro de uma relação, nós temos o poder de escolher se nós vamos ter aquele filho se engravidarmos ou não. Então, a mulher tem um poder muito grande, mas quando ela se arroga desse poder contra o masculino, ela perde força. E você desestrutura Sim, um equilíbrio que é o que mantém. Então, aí se você tem um feminino se anulando por medo ou por julgamentos, você acaba lá na frente as outras é. gerações vão E, sentir isso. e mulheres desprezando o masculino. Então, eu não preciso de Exato. homem para ter filho. Cai na real. Você precisa de um espermatozoide para ter filho, se você quiser. Então, Então, assim, eu assim, não preciso de um homem para ser ter o papel do pai. Ok, mas vamos pensar também assim, mas tá, você não deu sorte. Exato. sistemicamente, é que nós não temos tempo hoje para falar, mas sistemicamente isso causa sérios impactos na criança,
né? De visão, de nível de energia. Então, essa questão de eu entender essa energia do masculino e do feminino é o que eu queria deixar de mensagem. E não assim, você tem que ser e fazer o que você é em sua essência de melhor, né? Independente do que a sociedade está pregando, que hoje você tem que trabalhar 3 turnos, sabe? No trabalho, em casa, com o filho. Então, a Por isso que gente eu tem que acho olhar que isso. a frase da Simone de Beauvoir, ela é mais do que atual. É. Torna-se mulher, né? Você não nasce mulher, você se torna, porque são muitos papéis que você vai exercer. Ah, querida, nosso tempo acabou. Ah, mas esse é um assunto que me encanta. A gente pode marcar em outras oportunidades com outra frase e a gente traz um pouquinho mais. A gente traz mais essa questão da família aí que eu acho importante. Tá bom. Gente, é isso. Estamos encerrando temporada 4, episódio 2. Não se nasce mulher, torna-se. E vocês todas são lindas, maravilhosas, negras, japonesas, brancas, loiras, morenas, altas, baixas, seja como você for, né? Seja você. Tome posse de quem você é, né? Isso Acho aí. que é isso. Fechamos então. Se vocês Fechamos. curtiram, deixa um okzinho, assina o meu canal do YouTube, Adriana Vico, e o da Eliana Leite. beijo enorme. Beijo. Tchau.